Na semana passada, iniciamos falando a respeito de obediência e preguei a mensagem intitulada O Evangelho da Obediência. Gastamos tempo fazendo a fundamentação bíblica doutrinária, né? E eu destaquei três coisas aqui. Em primeiro lugar, a relação entre salvação e obediência. Depois nós vimos a obediência na vida cristã, depois de passarmos pela porta ao longo de todo o caminho. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais, né, uma visão panorâmica, abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tampouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar, né, de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Hoje eu quero continuar o assunto, mas eu quero tentar mexer um pouquinho mais naquilo que a gente classificaria de um terreno prático. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Lucas capítulo 6, de 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor, a liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra, e nós oramos que o Senhor possa trazer de fato entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo, e nós clamamos que a Tua Palavra, ó Deus, não apenas traga a informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós, aquelas áreas que necessitam de ajuste, de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor. Nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos dois tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque Ele espera basicamente, para simplificar, Ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante, é o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que Ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, a semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia.
É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz, se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Né? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados e é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Né? Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar, né, algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência, não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram o compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de dois filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra, né? Então logo tinham força, disposição, em níveis diferentes, já estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho: vá trabalhar. E ele enfrenta o pai. A atitude inicial de rebeldia: não quero, não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então aparentemente o primeiro é o rebelde. O segundo não. Aparentemente é obediente. Sim, senhor. Mas o segundo não foi. E aí Jesus diz: quem fez a vontade? A turma responde: o primeiro. E aí Jesus diz: pois é, obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento, é o que no final das contas você fará com a ordem que foi dada. Mas por que é que Jesus está dando essa ilustração? Então ele continua e diz assim: então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então Jesus basicamente está dizendo o seguinte: da mesma forma, vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento, né, reprovável diante da sociedade da época. Ele diz: eles vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Eles são aqueles, quando a mensagem de Deus chega, eles dizem: não quero.
Não quero obedecer, não quero submeter, quero fazer minha vontade, quero pecar, quero aproveitar, não quero. Mas em algum momento, quando existe arrependimento e sujeição, eles acabam fazendo o que Deus esperava. Embora o comportamento inicial fosse de rebeldia, a obediência encontrou lugar e espaço na vida deles. Vocês não. Os religiosos estão o tempo todo diante da palavra dizendo sim, Senhor, mas não faz aquilo que está sendo mandado. Então vocês não têm aparência de rebeldia, vocês têm aparência de obediência, mas a vida de vocês não expressa obediência. No final das contas, vocês jogam o jogo de encenar obediência, mas encenam uma obediência que não é praticada. E acredito que esse é o problema de todo aquele que é ouvinte da palavra. Porque Jesus está falando daquele que ouve as suas palavras e decide praticar ou não. Nós não estamos falando de um nível de rebeldia, aquela pessoa que diz para Deus, não quero nem te ouvir. Está falando de alguém que chega ao ponto de ter uma certa aparência de piedade e dizer, vamos lá ouvir o que Deus tem. Só que não faz nada a respeito disso. Aliás, em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de gente como alguém que engana-se a si mesmo. Primeiro, ele não engana a Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Ele pode até enganar algumas pessoas, mas a Bíblia mostra que no final das contas ele está se enganando. Tiago capítulo 1, vou ler de 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, eu amo essa expressão, né? Eu de vez em quando tenho que lidar com os crentes que quando você está cobrando obediência, posicionamento, compromisso, você diz, seu evangelho é pesado. Eu normalmente digo, pesado para você que não quer compromisso. Porque não é o que 1 João 5,3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar num lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele, e ainda assim, não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender, foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Que isso fique claro, mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué capítulo 1, verso 8, você vai pegar o Salmo 1, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que num outro momento Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram o grupo religioso mais dedicado, né? É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os beatos, são os carolas, é o time da dedicação, realmente, de fato são eles, e eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas ao longo do tempo eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas para não obedecer a palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, né, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
As traduções mais clássicas de Almeida diz jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, kalos, fala de algo belo, né? Ou seja, diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então, o Senhor diz o seguinte: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês conseguiram criar rituais, aparências de piedade que negam a palavra. Conversa é essa. A Bíblia manda honrar pai e mãe e fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora vocês dizem que quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo que conversa é essa. Eu imagino que fosse numa linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o Senhor Jesus perguntando, que palhaçada é essa? Né? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Mas o interessante é que por trás de tudo isso, né, existem normas sendo estabelecidas que aparentam que eles estão defendendo um código, que eles continuam vivendo a obediência, mas o que na verdade eles estão praticando é só uma aparência de obediência. Existem muitas formas pelas quais nós podemos fazer isso. Eu me lembro de um fato curioso. Na adolescência, quando fui cheio do Espírito Santo, estava com o coração disposto a buscar Deus, é lógico que você quer conectar na turma que está levando Deus a sério. É muito melhor você estar acompanhado dessa turma dos que não estão levando Deus a sério. E acredite, dentro da igreja pode ter de tudo. Mas mesmo essa turma queria levar Deus a sério, eu vi essa turma inventar umas regras que eu falava para eles, de onde vocês tiraram isso? Então, por exemplo, o grande desafio dos jovens e adolescentes que sabiam a importância de andar em pureza, a maioria de nós todos tínhamos decidido, nós vamos esperar o casamento, vamos fazer tudo certo, mas existia um zelo até para a forma como olhava para as mulheres. Jó 31:1 diz, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa vista? Então você olha para um cara mundano, às vezes a mulher passa, ele dá o raio-x de alto a baixo, né? Consegue avaliar, imaginar tudo que quer. A conduta de um homem de Deus não deve ser dessa forma. E essa hora que pelo menos os machos tinham que dizer um amém aí, vamos lá. Mas a garotada, essa turma, dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada assim dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que é que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles, então olha primeiro e não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes olha, Jesus fala sobre a intenção do coração. E às vezes nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos uma capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar. Obediência parcial, assim como a aparente, é desobediência. Não tem outro rótulo. 1 Samuel, no capítulo 13, a palavra de Deus fala a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel tem, escolhido pelo próprio Deus. Deus sinalizou quem seria a pessoa. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, Samuel dá uma instrução ao rei Saul, de que ele esperasse um prazo determinado, e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus irão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou.
Honestamente, às vezes eu lia essas coisas e eu pensava, poxa, Deus jogou duro com Saul. O cara deu um deslize e já foi limado, já foi jogado para fora. E interessante que Samuel diz, Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas piores do que o primeiro. Eu dizia para Deus, por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está avaliando um momento, um comportamento. Mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Jessé. Deus diz, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de Saul. Na verdade, que nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera 7 dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom, deu 7 dias, esperei. Mas Samuel não chegou ainda, problema dele. Eu obedeci uma parte, ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim, obedeci nessa área, tudo bem se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, de alguma forma, às vezes a gente fica relativizando e a gente diz, não, mas se eu fiz isso aqui, aquilo cabe. E a obediência parcial, ela é considerada por Deus desobediência. Eu acho interessante como a mentalidade das pessoas processam as coisas. Por exemplo, para nós, aliás, a gente olha na própria sociedade, pregando o evangelho para muita gente presa, condenada, você vê que uma das coisas que mais gera culpa na mente e no coração do homem, normalmente diz respeito ao homicídio. Mas ao longo da história, nós já tivemos momentos onde, diante dos escrúpulos das pessoas, mesmo daqueles que não eram muito tementes a Deus, não, existiam algumas coisas que tinham um peso maior. Uma delas, que infelizmente a nossa sociedade está programando todo mundo para aceitar, é que o adultério está tudo bem. Mas, por exemplo, por que Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, e diz, olha, onde a gente chegar, você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa? Porque ele diz, você é uma mulher muito bonita, vão querer você, e para ficar com você vão me matar. Por que queriam matar Abraão? Porque se a mulher tem marido, ninguém pode ficar com ela, mas se tiver viúva, pode. Então olha a cabeça dos caras. Adulterar não, matar tudo bem. Porque pelo menos depois que a gente matar o cara, a gente cometeu um pecado menor, mas o pecado maior, que é o adultério, nós não vamos cometer. Hoje em dia, as pessoas olham para o adultério como o pecado menor e o homicídio maior, mas a relativização continua. Só que a Bíblia está dizendo, o mesmo Deus que ordenou uma coisa, ordenou outra. Quando você tropeça num, você tropeçou em todos, não adianta relativizar. Mas de alguma forma você olha para Saul e você vai perceber isso o tempo todo. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 15. E de novo a Bíblia vai falar a respeito de Saul. E a Escritura nos mostra o como de fato aquilo era uma conduta recorrente. 1 Samuel 15, eu vou começar no verso 1. Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Em outras palavras, você lembra do início? Que Deus me usou para levantar você, escolher você, que tudo que eu falei da parte de Deus tem acontecido, se mostrou fiel. Então, presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando ele saía do exército, do Egito. Isso está lá em Êxodo no capítulo 17. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui nós chegamos a uma medida extrema de juízo, o que normalmente não acontece de imediato. Se você lembrar de Gênesis 15, Deus diz para Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia durante 400 anos. Eles serão reduzidos à escravidão. Antes que eu os tire, Deus não usa o nome Egito, mas está falando de lá. Antes que eu os tire e os traga de volta a Canaã que eu te prometi. Por que Deus está dizendo que precisaria tanto tempo deles fora antes de trazê-los? O Senhor diz assim, porque a medida da ira dos cananeus não encheu.
Eles são rebeldes, são desobedientes, eu vou julgá-los. Mas Deus está dizendo, a minha longanimidade não esgotou. Então eu ainda vou dar mais 400 anos de misericórdia para que se arrependam. Como eu, Deus presciente, sei que não vão arrepender. No final disso, o juízo vem e vem com tudo. A mesma coisa com os amalequitas. Eles não foram julgados imediatamente pelo que fizeram. Aliás, Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de oferecer juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus, com impunidade. Então o cara olha, não viu muita consequência e pensa, deu nada não. E não se arrepende, endurece o coração. E há um momento onde Deus simplesmente diz, basta. Você vai ver isso no Apocalipse, ele falando com a mulher que ele denomina de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, toda oportunidade, arrependimento, conserto e volta à obediência, não houve juízo. E quando chega esse momento extremo, Deus diz, agora vocês vão exterminá-los. Em outras palavras, era literalmente acabar com a sua raça. Uma palavra dura, porém determinada por Deus. O verso 4 de Saul convocou o povo. A partir do verso 7 nós lemos, então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor, verso 10, veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento, depois dando a volta passou, desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Cara de pau. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugir de bois que estou escutando? Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel. O Senhor o enviou esse caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Interessante essa expressão que aparece aqui, destinada à destruição, é a palavra hebraica Sherem. É a mesma usada quando Deus diz para Josué, quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada, o ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus, o resto Xerém. A palavra Xerém significa consagrado à destruição. Então muitas vezes é traduzido como condenado. É uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém a destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém. Não tinha que pegar despojo, não era para desfilar com Acabe vivo, para tentar mostrar, era uma parte da cultura, humilhar o rei que foi conquistado. Então Saul precisava daquilo, mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior é que o cara de pau fica dizendo, não, eu fiz o que Deus pediu. E essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes, não era a mesma coisa? Mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22. Porém Samuel disse, e aqui precisa chamar minha sua atenção, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei.
Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda idolatria e contra toda feitiçaria. Ele está dizendo, a rebelião é igualzinho. Da mesma forma que o feiticeiro se expõe à ação demoníaca, o rebelde e o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, você vai ler lá a declaração: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem crente tentando praticar só o resistir o diabo, sem praticar o sujeitai-vos a Deus. Agora, você só pode exercer autoridade quando está submisso à autoridade. Aquele centurião romano que vem pedir que Jesus cure o seu servo, ele diz assim: eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. Ou seja, falando na cadeia de comando do exército, ele está dizendo o seguinte: se eu sou major, tem coronel, né, tem generais, tem patentes acima de mim, eu sou sujeito a eles, mas eu também tenho gente debaixo de mim. Tem capitão, tem tenente, tem gente para obedecer minha voz de comando. E a minha capacidade de poder exercer a autoridade para baixo depende da minha sujeição à autoridade para cima. No reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz: se você se sujeita a Deus, a autoridade maior, você pode expressar autoridade contra Satanás e o reino das trevas. Mas se não faz isso, não. E muitas vezes nós não percebemos o quão sério é. Você não só não pode resistir, como passar a ser resistido, tocado, atacado pelo reino das trevas quando está andando em obediência. Ainda que seja, andando em desobediência, ainda que seja parcial. Ao olhar para as escrituras, a gente percebe que demora para Saul admitir. Finalmente no verso 24 nós lemos: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. No final das contas, todo desobediente sabe. Ele tenta se enganar, ele cria desculpas, mas lá no fundo ele sabe quais são as motivações. Então queria honrar a Deus coisa nenhuma. Ele está preocupado com a popularidade. Agora, quem está mais preocupado com a sua popularidade, né, em ser aceito, com a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus, não vai se dar bem com Deus. O apóstolo Paulo disse: se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Então uma escolha que eu e você precisamos fazer. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, a Bíblia não diz que José a rejeitou porque ela não era o tipo dele. Ele diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Aliás, quando você pensa um cara de posição como Potifar, posição social, riqueza e tudo, numa época em que casamento não acontecia por uma história meramente romântica, ele certamente tinha aquela dona do lado dele. Mas José está dizendo: eu não vou fazer algo contra Deus. Eu estou mais preocupado em me dar bem com Deus do que com a senhora ou com qualquer pessoa aqui na terra. Sabe, algo precisa ser resolvido no nosso coração. Obediência é fruto de um entendimento. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele nos governa e ponto final. Isso não pode ser relativizado. Mas toda tentativa de uma obediência, né, parcial. Interessante que nesse momento, quando Saul peca e Samuel o confronta, ele diz: fica aqui comigo, me honra diante do povo. Ele está preocupado em manter a reputação. Ele não está nem aí que ele vai perder o reino que Deus anunciou. Você não vê ele chorar, se humilhar. É a grande diferença de Davi. Ah, pastor, mas Davi também pecou e desobedeceu. É verdade, mas quando pecou, você vê no Salmo 51 ele dizer: contra ti e contra ti somente eu pequei. Por que Davi abandona Jerusalém na revolta de Absalão? Ele dá um perdido no reino. Ele está agindo como quem diz: eu até mereço perder isso tudo, fui eu que quebrei o princípio, né? Mas de alguma forma o que você vê é que a preocupação de Davi era mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. Mical, filha de Saul, que é de outra escola, critica ele quando ele está dançando diante do Senhor e diz: você não se portou como rei diante das pessoas. Davi está dizendo: eu estou lá preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Então essa forma de pensar e lidar vai nos levar a decidir como é que nós vamos andar diante de Deus. E obediência parcial é desobediência, não tem outro nome. Ela é algo interesseiro, ela é algo egoísta. Então eu seleciono o que eu acho que me convém, eu adapto, né, aquilo que está de acordo com a minha vontade. Gente, Deus dá um comando para Elias quando Elias diz isso no ministério. Deus diz: ok, eu quero que você unja 3 pessoas. Isso está lá em 1 Reis 19:15. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú, rei de Israel. O que o Elias fez? Foi lá e ungiu só Eliseu. Nunca ungiu os outros que Deus mandou.
Porque basicamente ele está dizendo, o que eu quero é cair fora. O Senhor já falou, quem é o substituto, eu unjo ele que resolve o problema. E quem teve que ungir os dois reis foi Eliseu. Azael, a menção de Azael sendo ungido rei por Eliseu está em 2 Reis 8, de 7 a 13. E a menção de Jeú sendo ungido rei sobre Israel por Eliseu está em 2 Reis 9, de 1 a 3. De alguma forma Elias diz, eu quero garantir ao meu lado. Toda obediência parcial, ela não reflete submissão e Deus trata de uma forma diferente. Então não adianta eu e você relativizarmos isso. Quem está entendendo? Mas, para aqueles de nós que começamos a crescer e amadurecer, e a obediência é um processo, é algo que se aprende. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 5, e eu acho muito importante que a gente entenda isso. Hebreus capítulo 5. Nos fala a respeito de Jesus, nos versos 7 a 9, assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita comigo, aprendeu a obediência. Não, com mais ânimo e vontade, vamos lá, aprendeu a obediência. O texto diz, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquele que aprendeu a obediência salva os que lhe obedecem. Essa frase aprendeu a obediência, ela deu nó na minha cabeça muitas vezes. Peraí, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Pecado é desobediência. 1 João capítulo 3, verso 4 diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência. Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que está dizendo que aprendeu a obediência? Nós precisamos entender que a obediência, ela poderia ser classificada em níveis distintos de maturidade. Aqui o texto não está dizendo que ele não sabia nada, ele está dizendo que ele está enfrentando uma situação que vai gerar conflito de vontades. Coração de Jesus no Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, eu não estou aqui para defender a minha vontade, seja feita a sua, não a minha. Há um conflito de vontade acontecendo para esse nível que ele não chegou antes. Paulo em Filipenses 2 vai falar de Jesus assim, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele vai falar do mais alto nível da obediência, a plena rendição. Eu me anulo por completo, eu morro, eu me entrego, eu não vou defender a minha vontade. Então, à medida que nós seguimos na vida cristã, nós vamos sendo trabalhados por Deus, amadurecendo e vamos aprendendo estágios de obediência. Aprendemos verdades, como aqui ensinamos semana passada, a obediência não depende de esforço humano, ela depende de uma decisão humana, mas de uma cooperação com a capacitação divina. E à medida que vamos compreendendo não só o que tem que ser obedecido, mas a seriedade disso, os recursos de Deus, é lógico que a obediência ela se torna cada vez mais presente na nossa vida. As quedas vão tendo intervalos maiores, os tropeços vão sendo menos frequentes, porque o processo de transformação e santificação é progressivo. Mas mesmo para aqueles de nós que crescemos, a ponto de dizer, olha, dá para dizer que aqui tem obediência. Nós corremos um perigo, que é agora sair de um extremo, de um lado da vala para o outro. E é o que eu vou chamar de o orgulho da obediência. Em Atos no capítulo 10, eu quero ler dos versos 9 a 16. A Bíblia diz assim, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. O apóstolo Pedro está chegando em Jope, está com fome, a turma resolve preparar, a comida, o almoço, mas a Bíblia diz que ele sobe ao terraço. Por volta do meio-dia, o sol comendo solto, mas ele diz, vamos orar, vamos buscar Deus. Quando ele está no momento de oração, ele tem um êxtase. Alguns acreditam que isso é um arrebatamento de sentidos, Ele simplesmente desliga do natural e ele entra numa percepção do mundo espiritual. Um lençol vem sendo baixado do céu, segurado pelas 4 pontas, e quando o lençol
é baixado, que ele percebe que ali tem todo tipo de animais, todos. Aliás, a Bíblia é bem detalhada nisso, quando diz, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ele ouve uma voz, bem sugestiva para quem foi orar enquanto está com fome e estão preparando o almoço. Levanta, mata e come. Pedro está em oração, ele sabe que é experiência espiritual, ele sabe que aquilo desce do céu e ele sabe que é Deus falando. Porque ele responde, de modo nenhum, Senhor. Deus está dando um comando, levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor vai me fazer desobedecer. Por quê? Pedro, como judeu, cresceu entendendo determinações, como lá do livro de Levítico, tem um capítulo inteiro falando, enorme por sinal, falando a respeito dos animais que eram puros e os impuros. Nós falamos semana passada sobre mudança de lei. Nós temos texto no Novo Testamento dizendo que Jesus declarou puros todos os alimentos. Essa distinção não haveria mais. Mas o propósito aqui da visão não era detalhar o que é que está acontecendo. E Pedro, antes não podia, agora pode. É o próprio Deus dizendo, come, de jeito nenhum, Senhor. Eu tenho um histórico de obediência e não é o Senhor que vai manchar o meu currículo. Ele está tão orgulhoso da obediência que a vida inteira ele prestou, que agora ele está cego para continuar obedecendo. Dá para perceber? E sabe, eu costumo dizer que esse tipo de comportamento, ele acaba se tornando profundamente perigoso. Jesus falou a respeito disso em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14. Normalmente, a gente olha para os fariseus como se fosse só um bando de hipócritas. Eles não começaram como hipócritas. Eles começaram como um movimento zeloso de respeitar, obedecer a palavra, levar Deus a sério e se perderam no processo. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a parábola tem destino certo. Quem confia em si, se acha justo e ainda se compara a ponto de desprezar os outros, olhando com desdém, dizendo eu sou melhor do que você. Ele diz, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, era o mais alto nível de um cara religioso. O outro era publicano, era o pior rótulo de pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu amo essa definição de Jesus. Orava de si para si, porque com esse coração não está falando com Deus e Deus não está ouvindo essa oração. Orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Em outras palavras, eu sou o cara. Eu fico tentando imaginar o que é o publicano do lado dele, tendo que ouvir uma oração dessa. Senhor, eu te louvo que eu sou muito melhor que esse miserável do meu lado. Alguns de nós publicanos pensaria, publicano por publicano, pecador por pecador, já dava um couro no camarada do lado, dentro da casa de Deus. A Bíblia diz assim, o publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz, misericórdia de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que esse texto seja devidamente entendido. Deus não está punindo o obediente para recompensar o desobediente. O assunto agora é humildade ou orgulho. E isso é o que está sendo abordado. Só que a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Se tem algo que vai envenenar o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, é o orgulho. E esse cara tem o orgulho da obediência. O senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara. E quando você entra nesse modo de fazer o que deve, mas se gloriar por isso, você está desfazendo aquilo que fez. Porque a mesma Bíblia que mandou você fazer aquelas coisas, manda que você não se orgulhe. E quando você tropeça num ponto, você tropeçou em todos os outros. É como se não tivesse feito nada daquilo do qual você se orgulha. Aliás, o orgulho da obediência é contraditório. Porque não se trata de mérito. Nós falamos semana passada que a única forma de viver plena obediência é pela capacitação da graça. Então no final, se eu e você obedecemos, tem que haver em nossos corações uma atitude de quem reconhece. Se não fosse o Senhor, ainda que eu tenha tomado minha decisão, levado a sério minha responsabilidade, se não fosse o Senhor e os seus recursos, eu não teria chegado lá. Como é que eu vou me orgulhar de algo como se não tivesse feito aquilo com a ajuda de Deus? Segundo, além de ser contraditório, Jesus fala em Lucas, no capítulo 17, de 7 a 10, de um camarada que diz que merece uma medalhinha no peito, escrito servo inútil.
Ele diz, depois que vocês fizerem tudo que foi mandado, vocês têm que se nomear servos inúteis, porque fizeram só o que tinha que ser feito. Em outras palavras, você não fez mais do que obrigação, está se orgulhando do quê? Então, nós precisamos entender que o orgulho da obediência é contraditório à ação da graça e faz a gente achar de alguma forma que isso não era a obrigação que nós temos que carregar. No entanto, quando eu olho para esses camaradas, eu fico me perguntando, será que eu e você? O fariseu ainda é mais fácil a gente dizer, não, esse aqui não era dos melhores não, mas você pega Pedro, um líder exemplar, uma das colunas da igreja, e o cara está dizendo para Deus, de modo nenhum, Senhor. Então a pergunta é, será que pode acontecer comigo, com você? A resposta é com certeza. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que me abriu a mente para perceber o quanto eu e você estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Logo nos primeiros anos da Alcance aqui em Curitiba, eu levei os homens do presbitério para um retiro de oração e jejum. As mulheres não podiam, a maioria dos filhos eram pequenos, então nós saímos só os homens, acho que eram 2 ou 3 dias. Durante esse nosso tempo de jejum e oração, alguém fez um comunicado numa época em que a internet era uma coisa complicada, né? Não me lembro se ainda estávamos no modo de escada, mas era complicado. Mas alguém falou assim, vocês estão sabendo que fulano de tal, falou o nome do ministro. Falou assim, o cara veio a público com um vídeo de uma confissão, admitindo que tropeçou, que caiu, que errou, está se afastando do ministério, está sendo exposto, né, a um tempo de disciplina. E alguém falou, ó, estou com o vídeo aqui. Falei, vamos assistir isso. E nós assistimos o vídeo. E quando terminamos de assistir o vídeo, eu falei para eles, escreva o que eu vou falar. A maioria de quem está perto de mim o suficiente sabe que se eu falar escreva, o negócio é muito sério, dificilmente não acontece, né? Porque eu só falo isso quando estou debaixo de muita convicção. Falei, escreva o que vai acontecer. E não estava falando por revelação de Deus não, era dedução. Eu falei, ele fez essa confissão com o líder do lado. O líder não está dando só apoio ao processo. Eu conheço o líder dele. O líder dele é jogo duro. E ele engoliu esse negócio a seco, porque não tinha muita opção. Mas ele não vai aguentar o processo. Só quando ele não aguentar, ele é o queridinho, ele é o popular, não o líder dele, conhecido por ser austero e duro. Então a hora que ele espanar, mesmo não cumprindo o processo, ele vai ser acolhido por outros líderes fora do ministério dele, que vão dar um tratamento bem mais suave a tudo que aconteceu. E infelizmente vão tratar coisa como prazo de validade. Então eu acho que pelo que aconteceu, eles vão achar que 1 ano é pouco. Com 1 ano e meio, esse cara volta para o ministério como se o tempo resolvesse as coisas. Eu falei, infelizmente ele vai ter um grande apoio para voltar, mesmo não cumprindo tudo isso ao qual ele está se comprometendo. E como eu queria ter errado, mas não errei. Tudo que eu falei se cumpriu. 1 ano e meio depois, estou chegando numa outra cidade para participar de um evento. Vários dos nossos pastores, não só da Alcance Curitiba, os outros foram conosco para receber de Deus lá. E quando cheguei na cidade eu vi, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas vi um outdoor anunciando um evento de restauração e celebração da volta daquele irmão ao ministério. Quando vi aquilo dentro de mim, fiz as contas, falei exatamente 1 ano depois, 1 ano e meio depois, tudo aconteceu como queria e a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei. E fui dormir, chateado com o que eu vi, mas fui dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo no hotel, então eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório. E o Ney, pastor da Alcance nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. O Ney me veio e falou assim, amigão, antes de você entrar lá, preciso te contar um sonho que eu tive com você essa noite. Quando ele falou isso, eu falei, daqueles bem coloridos. Ele falou, daqueles bem coloridos. Já puxei uma cadeira, sentei e falei, vem cá, fala já. Ele olha para mim sem saber de nada, ele nunca teve na reunião de 1 ano e meio antes, que era só os pastores de Curitiba, eu nunca mais falei isso com ninguém, não falei o que eu pensei no dia anterior, mas ele olha para mim e diz, tive um sonho com você e fulano, e fala o nome do ministro. Quando ele falou o nome do cara, eu pensei, Deus ouviu. Eu falei para ninguém, mas Deus ouviu. Aí diz, vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, de uma igreja, não sei definir, um ambiente um pouco mais amplo. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu interrompi e falei, mas ele não estava endemoniado. Ele falou, todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse. Só isso já teria acabado comigo. Mas o curioso é que parece que eu sabia tudo que ele ia falar. E eu entendi até por que a simbologia do sonho.
Aí ele falou, você está lá tentando expulsar o demônio e entra uma outra pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, ele falou, ele não se identificou como tal. Mas pela minha experiência, pelo porte, pela glória, o semblante, eu te afirmaria que era um anjo de Deus. E quando ele entra, ele estende a mão na direção de vocês dois. A hora que ele estendeu a mão, como a gente vai quando vai orar por alguém, parece que vocês dois levaram um coice de um cavalo, foram jogados 2, 3 metros. Aí interrompi ele e falei, essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu. Ele, como é que você sabe? Eu falei, não só fica só eu levanto do chão do jeito que eu caí, e a roupa está desarrumada, está suja, talvez até rasgada. Ele, como é que você sabe? Roupas da Bíblia falam da condição de alguém diante de Deus. Roupa suja, rasgada, meu amigo, é pecado, não tem outra coisa. E nessa hora eu pensei, o canhão virou para o meu lado. Ele disse que aquela pessoa que entrou na sala vira e comenta com ele, apontando para mim, e diz assim, ele é um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade dele um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer outro. E eu não sabia onde enfiar a cara de vergonha. A única coisa que eu pensava, dizia, tomara que isso fique só entre eu e Deus. O Espírito Santo falou, de jeito nenhum. Isso aí você vai contar quando pregar sobre o assunto. Eu falei, minha vergonha tem que ser pública? Tem que ser pública. Eu pensei, tomara que eu não tenha que contar para o ministro. E Deus me disse, vai. Já tive algumas conversas com ele depois disso. Porque muitas vezes não adianta eu e você termos o compromisso com Deus, a obediência, e entrarmos no modo do orgulho da obediência. Isso é contraditório. Se não for, eu e você permanecemos quebrantados aos pés da cruz, dependendo dele continuamente, nós não vamos poder manter a obediência da qual a gente está se orgulhando como se fosse nós. Ela é uma decisão da nossa parte, é nossa responsabilidade, mas que não pode ser executada sem a ajuda de Deus. E de alguma forma, aquela lição para mim foi muito clara, começou a abrir meus olhos para perceber na Bíblia, ou como muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar que acaba por si, nos cegando e anulando tudo aquilo que nós estamos construindo. Então a obediência é inquestionavelmente importante, ela é o cerne do propósito de Deus para o homem. Nós vimos isso na perspectiva doutrinária, mas agora falando de conduta, que você possamos entender que a aparência de obediência não é obediência, é desobediência, que obediência parcial é desobediência, mas que mesmo que a gente leve Deus a sério, não existe no final das contas motivo de orgulho se eu e você entendemos o lugar correto, que é onde devemos permanecer em plena dependência do Senhor. Aliás, eu e você precisamos entender que a obediência expressa, além de respeito, amor ao Senhor. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como diz 1 João 5,3, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque nós não precisamos carregá-los sozinhos, não é fruto de esforço. Precisamos nos sujeitar à graça capacitadora, mas o chamado não pode ser relativizado. Fomos chamados à obediência, e obediência total. E precisamos de tempos em tempos lembrar do nosso Senhor dizendo, por que é que vocês vão me chamar Senhor, se não fizerem aquilo que eu mando? Feche seus olhos, coloque-se em pé, para parecer que está acabando. Meu Deus, nós reconhecemos que se o Senhor não vivificar a Tua palavra dentro de nós, sairemos apenas com um pouco mais de informação, com material para pensar, sem contar o risco daqueles de nós que sequer vamos dar continuidade em pensar naquilo que o Senhor falou. É por isso que clamamos uma vez mais a ação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender na nossa vida quais aspectos merecem a devida atenção. Talvez haja entre nós aqueles que estão praticando obediência aparente, sem enxergar com clareza que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que optaram pela obediência parcial, estão enganando-se a si mesmos sem perceber que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que reuniram as duas coisas. Mas também, ó Deus, certamente há aqueles que estão aprendendo a obediência, a semelhança de Jesus. Já avançaram além dos primeiros níveis, mas de alguma forma passaram a acreditar que são os únicos responsáveis por isso.
e começaram a dar lugar ao orgulho, em vez de se permanecer naquele lugar de dependência do Senhor. Isso estanca o fluxo dos seus recursos, impede-nos de continuar a dar a obediência que demos antes com a tua ajuda e nos coloca num lugar de reprovação. Pai, sabemos que há muito a aprender, há muito a crescer, há níveis de obediência que ainda não alcançamos. Diferente de Jesus, que chegou até o último nível, nós não chegamos lá. E nós suplicamos graça do alto, ajuda e favor, não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não termine no final dessa reunião. E não falamos apenas de lembrar o que foi dito, nós oramos pela capacidade de seguir, se sujeitando ao Senhor, se expondo à ação do Senhor e da sua graça. Não nos deixe sair daqui apenas com informação ou com um discurso. Que a tua palavra, ela realmente entre fundo em cada um de nós, que ela possa discernir os intentos do coração, expor aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, porque nós queremos seguir correspondendo com o Senhor. Não apenas contando com os recursos da graça, da ação do teu Espírito, mas exaltando o senhorio de Jesus por meio de plena rendição. Eu quero abençoar meus irmãos e irmãs. E eu oro que a mão do Senhor esteja sobre eles. Oramos que a compreensão das tuas palavras traga luz, clareza para aquilo que devemos fazer no dia a dia, debaixo da tua aplicação personalizada. E desde já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu queria usar esse tempo para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos anos, em especial de um ano para cá, né, se tornou parte para mim de uma verdadeira cruzada pessoal, né, rodando o Brasil e mesmo fora dele. Eu fiz isso em todos os estados do Brasil, batendo numa tecla que é um assunto, que é algo, né, que Deus precisou corrigir na minha vida nos últimos anos. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A gente precisa transbordar o que recebemos de bom, seja um aprendizado direto antes de errar, seja a correção depois de termos errado que dá um novo rumo, né? E eu sinto esse encargo. E orando bastante ao Senhor, eu senti de ter uma conversa com vocês nessa manhã, né? E se tiver que dar um título a ela, eu vou usar um título, não lembro se era o título do filme original, mas pelo menos a tradução, quando era garoto, O Céu Pode Esperar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 17. Eclesiastes 7, 17 faz a pergunta: não seja demasiadamente perverso nem tolo. Agora vem a pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Depois de repreender um comportamento que é chamado tolo, né, como tolice, a pergunta é: por que morreria antes da sua hora? Esse texto me deu muito material para pensar, porque de alguma forma, ao longo dos anos, dezembro desse ano eu completo 32 anos só de pastorado, pregando mais tempo, né? E se tem algo que eu fiz e participei na vida, foi velório. Talvez a frase mais ouvida em velório, depois do clássico meus pêsames, meus sentimentos, seja um comentário comum, que eu ouvi muito da boca de crentes e não crentes. Pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. E nós temos uma ideia meio que fatalista, que todo mundo tem dia e hora certa, pré-determinado para morrer. Ou seja, a maneira como eu e você escolhemos em relação ao nosso estilo de vida não teria impacto sobre isso. E esse equívoco tem nos custado caro e caro demais, né? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Porque se há uma hora pré-determinada para todo mundo, esse entendimento foi construído principalmente em cima da declaração do Salmo 139, 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E a gente muitas vezes confunde pré-ciência com pré-determinismo. Mas a Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que está tudo registrado, também faz a pergunta: por que morreria antes da hora? Se tem hora pré-determinada para morrer, não dá para morrer antes. Se morre antes, significa que essa hora pré-determinada não é tão inflexível quanto alguns de nós acreditamos. A Bíblia fala sobre pessoas,
né, que não apenas podem encurtar os seus dias, mas fala sobre gente que pode aumentar os seus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita um dos 10 mandamentos, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você seja de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ou aumentar ou encurtar os dias. Se há um tempo pré-determinado, não dá para aumentar nem encurtar. Se dá para aumentar e encurtar, não há um tempo pré-determinado. Então, eu e você precisamos pensar, e lógico, não dá tempo de eu entrar em detalhes, nem explanar o pano de fundo doutrinário. Aqui eu quero apresentar a versão de forma resumida, mas justamente por causa dessa maneira errada de pensar, eu durante muito tempo não me preocupava muito com algumas questões naturais, porque a gente tem a tendência de espiritualizar o que não precisa. Não é? Por exemplo, em Deuteronômio 22:8, Deus diz: quando você construir uma casa com terraço, faça também um parapeito, um muro de proteção. Por que é que Deus disse isso? Ele dá razão lá. Ele diz para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Ou seja, Deus está dizendo: se alguém cair por negligência, por falta de cuidado de vocês, não coloque a culpa em mim. Porque a gente tem a mania de jogar tudo para Deus. O camarada está distraído, olhando o celular, atravessa a avenida, atropelado, a gente diz: Deus recolheu. Imagina Deus olhando do céu e dizer: o que eu tenho a ver com isso? Né? Deus está dizendo: se não colocar o parapeito, alguém caiu, o culpado é você. Não diga que fui eu que recolhi. Então nós espiritualizamos o que não precisa. Ah, mas Deus prometeu proteger. Isso não nos exime da responsabilidade de nos protegermos. Tanto quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, diz: por que é que você não pula do pináculo do templo? Jesus diz: também está escrito. E ele vai estar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Jesus não negou que isso está lá. Ele diz: mas também está escrito. Tem o outro lado que o complementa. Né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu acredito que muitos de nós temos adotado um estilo de vida que não receberia outra classificação de Jesus que não seja exatamente esse. Estamos tentando a Deus. Em nome de acreditamos que Deus cura, que Deus intervém, nós ignoramos que certas coisas não precisam ser espiritualizadas. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo: não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Não era apenas algo momentâneo. Né? O apóstolo Paulo está dizendo e Paulo tinha um ministério de curas e milagres como pouco. Ensinava sobre fé e oração como poucos. Ele não está dizendo: Timóteo, vou botar a mão na sua cabeça e vou resolver isso. Ou você vai só orar a respeito. Ele dá orientações práticas. Se você fizer ajustes na sua alimentação, introduzir alguns alimentos que têm certos elementos terapêuticos que o próprio Criador fez, problema resolvido, você volta a ter saúde. Né? Então, outro dia eu estava citando esse texto, até porque Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Aí uma pessoa me questionou: você não crê que Deus cura? Eu falei: eu creio que Deus cura. E acho que só espiritualiza quem crê, porque quem não crê vai se garantir no natural. Então, o nosso erro é justamente não apenas porque cremos, mas porque temos visto Deus agir. Mas nós não podemos jogar tudo para Ele. Eu cheguei, né, no ano de 2008, bater o peso de 153 quilos. E o que tinha de amigo tentando me alertar: toma cuidado. Mas eu estava naquela fase, né, que os médicos eles chamam assim daquele intervalo de saúde, o health span. Né? Eu costumo dizer que de perto dos 20 até perto dos 40, normalmente você faz o que quer e a conta ainda não chegou. E um dia eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma discípula, uma amiga dela da igreja, que era médica. Quando ela entrou e me viu, eu estava no auge do sobrepeso, dos 153 quilos. Ela regalou os olhos e disse: pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falava bem o português, né? E ela falou: desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. Ela falou: e já começamos, vamos até o fim. O senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, esperava ou não, eu falei: sim. Ela: quando foi o último? Ela imaginou, alguns anos. Eu falei: faz 2 meses. Ela falou: e aí? Eu falei: e aí que está tudo bem. Ela fez cara que não acreditava. Eu falei para minha esposa: pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Quando o que ela levantou buscar: não precisa pegar. Eu falei: só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou: desculpa, pastor, difícil acreditar que o senhor esteja bem, mas sua palavra vale mais que o exame. Não vou olhar o exame. Eu me senti assim, digno de confiança. Ela começou a fazer as perguntas. Ela só não olhou, ela quis saber da minha boca. Né? Como é que está a questão do colesterol, triglicerídeos, pressão, diabetes? E, naquele momento, surpreendentemente, estava tudo bem, porque eu ainda estava no tal do Health Span. À medida que eu fui dando os resultados, ela falou: certeza que foi um cardiologista que fez
checar? Eu falei, sim. Ela falou, estou curioso para saber o que ele falou no final. Eu falei, olha, ele estava com a cara que nem a da senhora, assim, de que não está gostando. Mas eu lembro que ele jogou o envelope na mesa com o resultado dos meus exames, jogou como fosse, eu lembro do envelope rodando e batendo no meu peito. E ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse estar com resultados tão bons. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando só de Deus. Que é aquela espiritualização que muitos de nós temos feito. No momento que eu falei isso, ela me interrompeu e falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, pastor, o senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Ela diz, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois chega a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite. Essa conta vai chegar e vai chegar alta. E na hora, assim, eu tento lidar com aquilo, resistir na minha mente, mas eu nunca mais consegui esquecer essa frase. Ela ficou martelando na minha cabeça. Não produziu resultado imediato. 1 ano depois, a pressão disparou. Tive que começar a controlar com remédio. 1 ano depois da pressão, já 2 depois da conversa, foi a vez da diabetes. Chegou com força. Quando eu vi a combinação dos dois, apavorado, comecei a perder peso. Perdi num ano, dentro de um período de 1 ano, até menos do que 1 ano, 27 quilos. Quando eu bati 126 quilos, sumiu a diabetes, resolveu a pressão e eu malandramente parei de emagrecer. Ainda ficaria uns 3 anos e meio, mais ou menos, com esse sobrepeso, mas naquela fase que eu já estava dizendo assim, estou administrando, porque eu vi que a conta tinha chegado. Mas, depois de uns 3 anos e pouco, Deus começou a mandar um exército de gente para me confrontar, me cobrar, me corrigir, e aquilo foi se tornando progressivo. Eu brinco que 2013 foi o ano da conspiração divina, eu apanhava de todo lado. E valia tudo, dedo no olho, mordida, cotovelada, né? Mas teve 3 conversas que realmente foram parte assim da fase final de entender e começar a mudar o processo. Um deles foi um amigo que me abordou. E quando eu falo amigo, é daqueles que têm coragem de botar o dedo na sua cara, te corrigir. E ele um dia me aborda e fala assim, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus um dom especial, nós não podemos te perder cedo. Quando ele falou isso, eu já reagi. Porque essa tentativa de me assustar com a morte, muita gente já tinha tentado, ninguém nunca conseguiu. Um médico uma vez falou isso para mim, né? Ele simplesmente olhou, quando eu estava no auge sobrepeso, falou, você conhece alguém que tem o seu peso e pelo menos 70 anos? Eu pensei, falei, não estou lembrando de ninguém. Ele falou, pensa bem, não precisa ser amigo próximo. Eu pensei, esgotei todos os níveis de relacionamento, mesmo que superficiais. Falei, doutor, não lembro de ninguém. Ele falou, não lembra porque não tem. Eu falei, emagrece até os 70? Ele falou, não, morre antes. Mas ninguém nunca me assustou com essa ideia, porque eu dizia para as pessoas, o crente não morre, é promovido e transferido, né? Sai daqui da filial, vai para a matriz, vai trabalhar mais perto do chefe. E eu simplesmente conversava isso. Então, quando esse amigo meu começou, eu já acionei o modo faca tramontina, corte rápido. Não podemos te perder, eu olhei para ele e falei, para mim o morrer é lucro. Citando Filipenses 1. E disparei outra frase de Paulo, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque eu pensei, vou matar essa conversa no início, antes de começar. O que eu não esperava era o facas tramontina, o corte rápido que veio do outro lado. Ele olha para mim e fala assim, e se você der a sorte de morrer? Falei, como é que é? Ele falou, meu amigo, vai estudar estatística. Você acha que gente que não se cuida com você morre na primeira? A maioria não dá essa sorte, não. Você está imaginando o quê? Que uma hora vai desligar o disjuntor, né? A cabeça cai, o espírito parte para estar com Jesus num processo rápido e indolor. Ele falou, a maioria não tem essa sorte. Vai sofrer numa cama, dá trabalho para a família. Gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu pensei o seguinte, eu falei, uma coisa é você deixar o melhor dessa vida para ter algo ainda melhor, que é estar com Cristo. Mas tem um limbo aqui no meio, que não é nem uma coisa nem outra. Mas ele mal esperou processar o susto e mandou a segunda frase. Ele falou assim, além de que de uma covardia sem tamanho sua declaração. Ainda me remedou. Partir estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Ele falou assim, melhor para quem? Só para você, seu egoísta. E Kelly, sua esposa, que vai ficar. E seus filhos, que você ainda não terminou de criar. E o plano e o propósito que Deus te confiou. Ele falou literalmente assim, então que se lasque o resto, porque para você é melhor. Falou, se isso não é encarnação da covardia e do egoísmo, me diga o que é. Eu emudeci. Eu nunca tinha pensado pelo outro lado. E quando achei que já tinha apanhado o suficiente, ele mandou a terceira. Ele falou, e para o ensinador de Bíblia, como você, parece que não entendeu, foi nada de Filipenses 1.
Eu não sei o que me ofendeu mais, Odilon. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses. Eu abri Filipenses 1 na hora, e eu quero que você abra comigo, para provar que ele estava errado. Só quando abri eu mesmo vi que eu estava errado. Até aquele momento eu nunca tinha enxergado ou entendido Filipenses 1. Eu quero que você leia comigo do verso 20. Se for possível, vou pedir ao pessoal que projete isso. Paulo diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora é o que ele diz: quer pela vida, quer pela morte. A maneira como vivemos deve engrandecer a Cristo. A maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. Esse é o contexto que Paulo está falando. Verso seguinte, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu nem lembrava da parte o viver é Cristo. Eu só ia para o morrer é lucro. Quando você vive Cristo, para Cristo, o modelo de Cristo, a conversa é outra. Gente, Efésios capítulo 5, né, fala a respeito do Senhor Jesus como modelo que o marido deve imitar no trato com a mulher, e diz que o marido tem que amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui não é um conceito só de amor próprio, mas dentro do amor próprio, que é o universo maior, está falando de amor pelo corpo. E depois de falar isso, ele diz: porque Cristo, falando a respeito da igreja, né, em relação ao seu corpo, o alimenta e cuida dele. Se ele é o nosso referencial de caráter e comportamento, ele cuida do corpo. E o cuidado não se limita à nutrição, ele é abrangente. A pergunta é: de onde eu e você tiramos a ideia que a gente não precisa se cuidar? Então, o viver é Cristo é reproduzir desde o modelo. Gente, quando você olha para Jesus, né, alimentação saudável, ingestão de água, né, movimento, exercício físico. Alguns estudiosos calcularam quanto Jesus andou. Além do trabalho manual como carpinteiro, né, é assustador essa conta feita só nos dados que nós temos, que os evangelhos não dizem tudo que ele fez nos 3 anos e meio. Né? Então, alguém calculou, baseado nos textos, de onde saiu, aonde chegou, em quanto tempo, que Nosso Senhor andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro calculou só as distâncias, sem se preocupar com a média diária do que ele teria, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos, e chegou à conta de que Jesus teria andado, no mínimo, 5.000 quilômetros a pé durante os dias do seu ministério. Não há ângulo ou perspectiva que se avalie Jesus que ele não seja um exemplo. Sono. Jesus, Marcos capítulo 6, quando os discípulos vêm dar um relatório do ministério que está bombando, ele diz: vamos para um lugar à parte, repousar um pouco. Ele não está preocupado só com a sua produtividade, mas com a produtividade sustentável, durável. E se você não respeitamos o descanso, ele não só respeitava, mas ele exigia isso dos seus discípulos. Né? E, para concluir a lista, eu posso te garantir que Jesus era magro. Mas magro assim, ó, estilo meu dedo minguinho, no nível profissional, não amador, que alguns aqui são. Eu nem amador sou. Como nós fazemos essa conta? A Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias de jejum. Eu já fiz 10 desses jejuns 40 dias, eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Aquela fome é a fome literal, quando as reservas de gordura que estão sustentando você durante o jejum terminam. Menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Dava para encarar mais dias. Para Jesus ter tido fome, ele tinha que ter um baixo índice de gordura corporal. Ou seja, não há área que a gente possa falar hoje de cuidar do corpo, da saúde, que Jesus não seja modelo. E quando Paulo diz o viver é Cristo, nós precisamos focar. É não apenas para ele, mas reproduzir quem ele é. Aí sim, o morrer é lucro, não apenas pelo que vem depois, mas por termos cumprido aquilo que se espera de nós. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, mesmo que o morrer seja lucro, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida sobre a escolha. 23. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz dividido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ninguém vai negar que o céu é maravilhoso. Mas olha o que ele diz no 24. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, se eu partir para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Mas se eu não for egoísta e, além de mim, pensar em vocês, é melhor que eu fique, para ter mais fruto do meu trabalho. Ainda existem coisas que precisam ser feitas. Eu posso ser útil na vida de vocês. Então, levando isso em conta,
e aqui que eu quero usar a frase do tema, o céu pode esperar. Nenhum de nós vai negar que o céu é extraordinário. Mas você tem literalmente todo o tempo do mundo para desfrutar. Vai estar lá a eternidade toda te esperando. Não há razão alguma para que eu e você apressemos a nossa partida às custas de comprometer o plano e o propósito de Deus. Verso 25, ele encerra dizendo, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Observe que partir mais cedo ou ficar mais tempo, Paulo diz, minha escolha. Ele não joga isso como fosse uma decisão arbitrária ou unilateral de Deus. Há muitos motivos pelos quais alguém pode interromper isso. Você tem desde alguém que decide tirar a própria vida, como gente que não ousaria fazer isso, mas como Elias diz, tira o Senhor, eu não. E há muita gente desistindo, por inúmeros motivos. Quando você olha para Elias, é evidente que ele tem um burnout. Sem contar a batalha espiritual que está, um estresse absurdo no nível emocional e físico. E alguns de nós não estamos carregando a estrutura necessária, olhando as 3 áreas de espírito, alma e corpo, para suportarmos a batalha na qual nós estamos envolvidos. E nós precisamos repensar a maneira como estamos lidando com o corpo. Essa primeira conversa com esse amigo foi uma pancada. Pouco tempo depois, me apresentaram um outro pastor, esse não era amigo, tinha acabado de conhecer. Supostamente, quando você está conhecendo alguém, você se esforça para ser simpático, apresentar a melhor versão. Esse camarada não fez esforço nenhum para me agradar. Primeira pergunta que ele me fez, a hora que nos apresentaram. Falou, você já ouviu falar de um avivalista escocês? Escocês não. Eu acho que é escocês. Escocês. Chamado Robert Murray M'Cheyne. Falei, já ouvi falar do M'Cheyne. Conhece as frases e citações dele? Ele nem deixava eu falar. Né? Era perguntas em sequência. Conhece as frases e citações dele? Falei, algumas, citei uma deles no último livro, era o último da época. Ele falou, conhece a mais célebre? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu conheço. Ele falou, se não sabe, não conhece. Eu pensei, você está para o crime, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. E ele olhou para mim e citou a frase mais célebre do M'Cheyne. Foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia. Faleceu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E a frase por ele citada no leito de morte foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Basicamente, ele estava dizendo, o propósito será comprometido, porque eu não cuidei do meu corpo como deveria. Associado ao que eu tinha entendido de Filipenses 1 e da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas 2 primeiras conversas, eu, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria abertura na primeira noite e no encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, não tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta, está se cuidando. É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? Fora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimada. Né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei, 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Eu falei, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha.
Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Eu falei, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, eu estou assistindo do lado de fora toda a cena. Ele falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria. Ele falou, eu acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela. Eu vi que horas era no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado. Estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de virar encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso já falei, perguntei, falei, o que ele falou? Ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci, eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei, para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça. Não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava. Né? Ele falou, minha vida era uma bagunça. E ele falou assim, cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei, caraca, ele falou, calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir, você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano, como é que pode ficar pior? Ele falou, não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou, eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele foi, penso numa memória que me fez mudar de vida e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. O que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora, que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus, quando estava falando no ouvido dele, enquanto ele tinha visão, Jesus disse, além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as 2 primeiras conversas foram knockdown, essa foi nocaute. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei, eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei, a partir de hoje muda. Eu falei, nós 2 sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia. Eu falei para Deus, eu vou ter que repensar tudo que eu acredito. E eu não sei te dizer nesses últimos anos. Quantas vezes eu fiquei lendo essa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, procurando versículo por versículo, tudo que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo, sobre a nossa responsabilidade com a morte. E eu não só descobri que a Bíblia não joga a conta para Deus, como o tempo todo fala da nossa responsabilidade. E aí você precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Viver para cumprir o propósito. Né? Viver para cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você, mas não viver de qualquer forma. Se a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a pergunta que eu e você precisamos fazer é como é que nós vamos terminar? Nós precisamos terminar bem, gente. Não só dizendo como Paulo combatiu o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé no plano espiritual, mas terminar bem em todas as áreas. Eu não sei você, mas meu projeto, né, de vida, falando dessa vida terrena, é cumprir o plano e o propósito de Deus, mas terminar bem. Terminar bem espiritualmente, terminar bem emocionalmente, terminar bem no meu casamento,
na minha família, né, com os meus filhos, não só na execução de um chamado e de um propósito, mas terminar bem com saúde. Eu comecei muito cedo no ministério. Isso significa que a maior parte dos meus amigos pastores eram sempre mais velhos do que eu. Eu estou hoje com 52. Então, assim, a maioria dos meus amigos estava de 60 até hoje a 70 anos. Porque eu comecei a ver nos últimos anos, sob a forma como alguns deles estão entrando na velhice, não me empolgou. Porque muitos estão colhendo o resultado da sua negligência. O livro de Eclesiastes nos faz pensar o futuro desde que a gente está vivendo a mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A vida inteira eu li esse texto só para pensar na parte espiritual. Lembra do Criador, vida espiritual. Mas se você olhar aquele texto, ele não fala só da parte espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso ser integral é espírito, alma e corpo. Ele vai abordar, além da parte espiritual, questões emocionais. Afaste do seu coração a mágoa. Eu tenho visto muitos ministros serem destruídos pela mágoa, não sabem lidar com as ofensas, com as decepções. Gente, Jesus falou, vai construir uma torre, senta a calcular quanto custa. Nós precisamos preparar a nova geração de pastores, sendo honesto com eles. E dizer para eles o que eles vão enfrentar. Se o próprio Jesus olha para os discípulos e diz, até quando vos sofrerei? E vamos acreditar que nós não vamos ter desgaste com as pessoas? Né? E muitas vezes a gente não é nem preparado para lidar com essas questões. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ou coisa chata é lidar com um velhinho amargo. Eu não quero terminar minha vida dessa forma. Mas a Bíblia não fala só do espiritual, nem só do emocional. O texto de Eclesiastes diz assim, remova do teu corpo a dor. Esse texto para mim foi um mistério, um enigma durante muito tempo. Eles nem tinham analgésico na época. O que dizer? Anti-inflamatório, o resto dos medicamentos. Como é que se remove do corpo a dor? Eu demorei para entender esse texto. Mas aos 30 anos de idade, por causa do excesso de peso, a má alimentação, a falta de sono, doía tudo. Hoje, aos 52, eu não tenho dor. Nós podemos ter um estilo de vida que remove do corpo a dor. E nós podemos, em cada uma dessas áreas, trabalhar uma dimensão de cuidado. Eu não estou tentando colocar o cuidado do corpo acima do espírito e do emocional. Mas pelo menos as outras duas áreas a gente fala mais. Mas na doutrina das nossas igrejas, de uma forma geral, a teologia do corpo é só, não entregue ele à sujeira da imoralidade. Eu falei que Paulo diz antes sobre engrandecer a Deus no corpo. E nós precisamos entender que isso envolve várias questões. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, se puder projetar 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu chamo de sarcástica e retórica. Por quê? A pergunta que ele faz é, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que eu chamo de sarcástica e retórica? Porque Paulo sabia que os coríntios sabiam que o corpo era o santuário do Espírito. Pastor Luciano, como é que você sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam? Ele já falou isso na carta, gente. Primeiro, aos Coríntios 3,16, ele afirma isso. E no 17 ele diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, nós não podemos esculhambar o corpo, fazer o que queremos com ele e achar que não vai ter um dia de prestação de contas diante de Deus. Então agora ele está dizendo, vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo e que vocês não são donos de vocês mesmos, vocês não se pertencem. Por que nós não nos pertencemos? Verso seguinte, o 20, ele começa com a conjunção explicativa. Por quê? Que é a palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído, a explicação que vem depois. Porque vocês foram comprados por preço. Ele está dizendo, você não é seu dono, porque você tem um dono. Seu dono é quem te comprou. Agora, pois, se você entende o que é ser comprado, redenção, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de glorificar a Deus no corpo. Agora, qual é o contexto dessa declaração? Verso 18, se der para voltar aí. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Gente, não é difícil entender que glorificar a Deus com o corpo, em essência, Paulo está dizendo, você não tem o direito de pegar o seu corpo e botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo. Você tem um dono que exige que você glorifique. Glorificar é o uso correto. E não é difícil entender esse aspecto de fugir da imoralidade. Eu entendi isso com 15 anos de idade, gente. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, isso queimou meu coração de uma forma que eu fiz a Deus uma promessa. Eu falei para Deus, esse corpo nunca vai conhecer imoralidade.
e tenho sustentado a promessa até hoje. Mas foi só uns 11 anos atrás, depois da conversa com o Paulo Canuto, que eu parei para me questionar, mas é só isso. E com só isso eu não estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Só é a pergunta feita no sentido de exclusividade de aplicação, só serve para essa área. Porque se o contexto imediato é imoralidade, se você voltar um pouquinho antes no verso 13, Paulo estava falando de outro assunto. E diz, Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele está falando de alimentação. E a pergunta a ser feita é, nós temos que glorificar Deus com o corpo nessa área? A resposta implícita na lógica é sim. Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, né, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo. Façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15, nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso, porque eu queria glorificar Deus. A pergunta que eu fiz foi, eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos. Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai. Época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruta. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado, provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado, dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim, visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só à vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. Hoje a gente não está morrendo de verdade, ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei, ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta, e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Gente, a maioria de nós não tem noção de quanto veneno a gente ingere. Desde aditivos químicos, conservante, corante, né, saborizantes, aromatizantes. A indústria alimentícia agora está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você consome nos produtos alimentícios. E pela desinformação, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são hipossolúveis, armazenados, diluídos em gordura. E a tireoide de todo mundo está uma bagunça há muito tempo. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Cada 5, dobra de novo e de novo e de novo. Não me diga que é só o poder diagnóstico. Os cientistas da longevidade estão dizendo que nós só temos um remédio, voltar a comer como nossos avós e bisavós. Ou seja, cortar industrializados, processados, ultraprocessados. Né? A lista aqui pode ir longe. Se a gente for falar de açúcar e glúten, então, que são venenos absurdos, então a gente vai ter que reaprender muita coisa. Né? Eu, durante muito tempo, como hiperativo, acreditava que dormir era perda de tempo. Meu médico, há 10 anos atrás, o dia que eu falei isso na cara dele, falei, ó,
Você quer que eu durma 8 horas? Eu dormia de 4 a 6. Eu dizia, 8 horas é um terço do dia, eu não quero passar um terço da minha vida dormindo. Olhei para ele e todo imperativo se gloria disso. Falei, para mim dormir é perda de tempo. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho tão interessante quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Você apelou, miserável. Às vezes a gente acha que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu já tinha escrito o livro sobre o cuidado do corpo, estava rodando na gráfica em janeiro do ano passado. Eu estava num retiro de jejum e Deus me pregou uma peça, eu brinco. Ele falou assim que você chegar nesse lugar de retiro, eu já estava no 7º dia de um jejum, ele falou, os primeiros 3 dias, não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Normalmente o limite bíblico para jejum sem água são 3 dias. Ele falou assim, durante 3 dias não beba água, não saia do quarto, não fale com ninguém. Gente, um imperativo, não sair do quarto e não falar com ninguém. É um desafio, mas o comando era tão claro. Já que não ia beber água, eu pensei, não posso me exercitar, nem dentro do quarto, senão vou ter sede. Então, era uma atividade a menos. Pastor, mas não lia a Bíblia? Horas. Mas não enchia o dia. E eu li a Bíblia toda em um mês. Mas não enchia o dia lendo a Bíblia. E lendo com calma, anotando, estudando, cruzando referência. Não orava? Horas. Mas não enchia o dia. Aproveitava para adorar? Horas. Mas não enchia o dia. Eu dormia até doer as costas, como diziam os antigos, que não tinha o que fazer. Dava um soninho no meio da tarde, descansava de novo. E aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Só que no final deles, a minha surpresa foi, eu nunca tinha entrado na minha vida no modo de descanso da mente, como entrei naqueles 3 dias. E quando os 3 dias passaram, eu voltei a beber água, eu já podia sair do castigo, entre aspas. O Espírito Santo falou comigo, eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade. Ele falou, hoje você vive diferente, mas você não crê nisso de pleno coração. Ele diz, você adotou um padrão de disciplina, de sono e descanso, mas você ainda não entendeu como deveria. Ele falou, eu vou te provar. E depois desses 3 dias, Deus me deu um desenho de um livro. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Meu recorde era o livro do jejum. Escrevi 270 páginas em 40 dias. Eu queria escrever um livro sobre jejum e jejum. Então, terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia. Era o meu recorde. Agora, escrevi um livro maior, 1 mês de folga. Ou seja, muitos de nós não queremos perder 3 dias de descanso, mas perdemos 1 mês de produtividade. Então, assim, não existe lógica num estilo de vida que nós estamos adotando. Não, mas a igreja demanda. Ok, você quer ser pastor por quantas décadas? Ou pelo menos continuar derramando sua sabedoria mesmo depois de ter passado o cajado. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim julgar você. Eu conheci pouca gente tão esculhambada como eu fui em todas essas áreas do cuidado do corpo. Muito pouca gente. Eu estava assim entre os piores pecadores dessa área. Agora você pergunta, pastor Luciano, o senhor acordou um dia resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para acabar com a minha saúde? Não. Então a pergunta lá de Eclesiastes é, não seja tolo. Por que morreria antes da hora? Morrer antes da hora é chamado tolice. E tem 2 tipos de tolice. Uma é a ignorância, a outra é a negligência. E não importa qual das duas. Tem gente que está pecando como eu pecava por ignorância, por não entender. Mas tem gente que depois de entender não quer mudar. Aí para mim é um pouco mais de tolice, porque ele está pecando por negligência. Mas nós vamos ter que repensar. Um dia desse minha esposa olhou para mim e ela tirou onda comigo dizendo assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Eu comecei a rir, ela falou, se um dia, nós vamos completar 30 anos de casado esse ano. Ela falou assim, se um dia alguém me dissesse, você ia cuidar de alimentação, nutrição, do jeito que você faz, né? Ela falou assim, se alguém me dissesse, você ia cuidar de sono, de exercício físico, como você faz. Ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. E minha mudança não foi toda da noite para o dia. Um dia desse, um amigo que estava próximo, ele falou, você pontua tudo que come? Eu falei, sim. Contar caloria? Eu falei, mais do que isso. Eu controlo os macronutrientes. O que eu como de gordura, o que eu como de proteína, o que eu como de carboidrato. Né? Ele falou, e essas cápsulas que você toma? Eu falei, suplementação, eu controlo tudo de uma maneira que você não tem. Ele falou, isso virou uma religião. Eu falei, não é uma religião. Eu falei, eu descobri que é parte da mesma. Eu só não conhecia. E aí ele ficou bem quietinho, pensando. Né? Então, assim,
eu comecei a perceber algumas coisas. Aos 41 anos de idade, minha idade metabólica biológica era de mais de 70 anos. Gente. Aos 52, ela regrediu para menos de 40. Então, assim, nós podemos virar o jogo. Você lembra do que Caleb falou para Josué? Quando diz, eu quero esse monte. Imagina o Josué olhando para o Caleb, como quem disse, você está com 85 anos de idade. E diz, minha força para entrar e sair, para guerrear, é a mesma de 45 anos atrás. O que ele está dizendo? Idade cronológica, 85. Idade biológica ou metabólica, 40. Hoje em dia nós estamos invertendo. Idade cronológica, 40, e a biológica está em 85. Nós estamos jogando invertido. Quando você vê a disposição de Paulo na velhice de pregar, apanhar, sofrer, dizer eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, mas está firme e forte, tem que ter algum desafio e inspiração para mim e para você. Então, assim, eu não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só estou tentando te apresentar uma nova proposta de futuro. Agora, eu acredito que ninguém muda. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação da vossa mente. E você não muda a mentalidade ouvindo um assunto desse por 40, 45 minutos. Então, o meu encorajamento, né, é que você possa acessar aqueles livros. Eu e o meu médico, a gente queria escrever um livro todo junto, ia ficar muito grande. Aí a gente tinha pensado o seguinte, eu faço mais a parte bíblica e da minha experiência, faz a parte médica e científica, mas o meu médico também, além de cristão, é pastor. Ele foi enchendo a parte dele de Bíblia. E um hábito que eu desenvolvi, é tudo que eu vou lendo, ele me botou para ler muito material médico, científico, a última década, eu costumo já extraindo citações de gente que tem peso e autoridade. Então o material que eu estava preparando também estava cheio. A gente olhou e falou, cara, é melhor publicar 2 livros. Mas a gente organizou isso de maneira que eles não fossem repetitivos, e sim complementares, até quando a gente aborda os mesmos assuntos. E ali, nesses 2 materiais, tem muita coisa boa. Né? Mas um capítulo que ele tem no livro dele sobre detoxicação e um no meu chamado Os Efeitos Saudáveis do Jejum. É uma descoberta, uma redescoberta, vamos dizer assim, recente da medicina. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um pesquisador japonês que comprovou, documentou por quase 20 anos, o que décadas antes já tinha dado um prêmio Nobel a outro cientista, que é o processo chamado autofagia, limpeza do corpo, das células. E esse camarada demonstrou e comprovou de forma inquestionável diante da ciência que a partir de 16 horas em jejum, seu corpo ativa um modo de autofagia. A partir disso começou uma febre no mundo todo chamada jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar disso. Eu vivo isso como estilo de vida. Eu normalmente como numa janela de 6, 7 horas, fico 17, 18 horas sem comer todo dia. E eu estou mapeando, literalmente, com muitos resultados do meu corpo há anos. Nesses jejuns prolongados, meu médico chega a pedir 60, 70 tipos de exames de sangue, fora os outros, para a gente comparar o antes e depois. Né? É impressionante o impacto que o jejum tem tido sobre a minha saúde. Mas se a gente não souber fazer, ele pode ser nocivo, se fizer do jeito errado. Mas do jeito correto, ele pode ser muito benéfico. Eu tenho visto muita gente ser curada de muita coisa, né? Nesse processo de autofagia. Das coisas que você nem imagina a variedade. Esse dia um pastor amigo meu fez 40 dias de jejum. E o médico dele, um endócrino, que não é crente, queria conversar comigo. Porque ele nunca é um cientista do jejum, nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias. Quando ele falou que ia fazer 40, o cara falou, mas comendo uma vez por dia? Ele falou, não. Com líquido? Ele falou, não, só na água. O médico falou, não vou entrar nisso não. Ele falou, doutor, o senhor devia repensar o seu título de cientista. Tem um exército no meio de nós, na nossa igreja, fazendo esses jejuns. Ele falou, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, vou assumir um compromisso com o senhor. O senhor vai me avaliando na primeira semana. Se eu estiver bem, o senhor vai me liberando para continuar. Se em algum momento o senhor mandar parar, eu paro. Se não, o senhor vai ter comigo o que os médicos não costumam ter, um laboratório. Ele falou, nesses termos eu entro. E depois ele estava tão impressionado, esse meu amigo brincou com ele, falou, mestre Jedi dos jejuns nossos, está chegando aí, você quer falar com ele? E ele veio falar comigo, nunca tinha pisado numa igreja. Ele falou, cara, eu estou impressionado com o que aconteceu no corpo dele. Ele falou, eu vou descrever para o senhor primeiro, antes de ter ouvido ele ou você. Ele falou, com todos vocês é a mesma coisa? Falei, em linhas gerais, sim. Só autofagia, que a gente nunca sabe o que vai melhorar, porque depende do problema que a pessoa tem. O que te surpreendeu? Ele falou, ele tinha um fungo branco nas costas, que não tinha dermatologista que curasse. Desapareceu. E a gente tem visto
impactos no espírito, na alma, no corpo. Então, assim, a gente não tem pregado mais o jejum só como algo espiritual. A gente tem dito que, bem compreendido, bem praticado, eu não estou falando que você tem que fazer jejuns prolongados como eu faço. Se a gente tivesse um dia por semana, gente, de pausa, de descanso para o intestino, já ia ter um impacto na sua vida espiritual e física fora do comum. Então, assim, não vim falar nada com presunção, estou te falando como um pecador arrependido, corrigido por Deus, mudado, transformado. Esperei anos de uma boa prática e testemunho nessa área para começar a ensinar. Mas, assim, eu quero com muito amor e carinho te fazer uma advertência. A gente não quer você só frutificando hoje e descartável daqui a alguns anos, né? A gente quer que você termine bem em todas as áreas. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir com isso, né? A gente, como eu falei, está disponibilizando um volume maior de material que pode te ajudar não só a mudar a mente, mas algo que eu descobri nesse processo, aqui eu termino, foi que a constância, ela depende do seu nível de convicção. A turma fala, pastor, o senhor mudou tudo uma vez? Eu falei, claro que não. Perdia peso, ganhava um pouco. Perdia de novo, ganhava um pouco, até estabilizar. Dormia 8 horas, demorou muito tempo eu consegui dormir 8, meu corpo não estava habituado. Mas daqui a pouco, na correria, começava a me perder, tinha cuidado novo. Começava a treinar, daqui a pouco me perdia na correria, não está exercitando. Todo mundo, ninguém muda tudo de uma vez. E quem tenta, normalmente não consegue. Mas o que eu descobri, que a base da constância é a convicção. Então você não precisa só mudar a mentalidade. Quanto mais convicto você vai se tornando à medida que muda, mais constância você vai apresentar. Eu espero de alguma forma te ajudar com isso. Alguém tem que tirar esse microfone de mim. Acho que a gente podia orar se arrependendo, Luiz? Pedindo a Deus graça, entendimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho muitas testemunhas aqui de gente que conheceu o antigo Luciano e quem vê o atual agora. Eu perdi cerca de 60 quilos, mas a diferença é que eu botei de 12 a 15 quilos de músculo no corpo. Significa que a conta aí está para mais de 70 quilos de gordura eliminado, né? Existe muita coisa que a gente pode ir fazendo a longo prazo. Não aconteceu tudo da noite para o dia, mas quanto mais eu entendi essas verdades, mais a sério eu levava elas. E, gente, eu nunca tive tanta disposição física na vida. Toda hora o pessoal pergunta, como é que você aguenta esse ritmo? Como é que você aguenta essa agenda? E eu falo, gente, hoje, além da paixão por Jesus, da consciência do que eu fui chamado a fazer, né, eu tenho uma disposição física que eu nunca tive. Mas ainda assim, há momentos que eu percebo. Estou passando alguns limites, tem que dar uma parada, tem que dar uma pausa, né? O descanso tem se tornado para mim uma ferramenta cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para arrumar e melhorar. Mas eu espero de alguma forma te ajudar a pensar e contribuir. Aqueles de vocês já estão se cuidando, que possam fazê-lo ainda mais. E fazer isso com uma mentalidade. Honrar e glorificar o Criador e Redentor dos nossos corpos. Viver para cumprir o propósito. Eu também tenho motivos adicionais, né, que são mais pessoais. Quando eu estava enroscado naqueles 126 quilos por alguns anos, alguém me conseguiu uma bariátrica com um dos melhores médicos de graça na faixa. Eu falei, como é que você conseguiu isso? Porque eu alegava que eu não tinha condição de fazer. O pastor, eu falei para ele que o senhor seria um bom garoto propaganda, né? Ele falou, argumentei que o senhor ia ser um conferencista mais conhecido do que já é, e ele teria você alguém na vitrine. Falei, vou ter que pregar com a camisa do patrocinador. Ele falou, não. Quando surgiu a situação, o senhor fala, eu fiquei tão empolgado que eu estava orando por aquilo. Na frente dele, fiz cara de paisagem para parecer crente. Falei, vamos orar. Quando ele saiu, fui fazer fé. Meu Deus, estava te pedindo, o senhor jogou isso no colo, aleluia. Nem perguntei o que Deus queria, estava só agradecendo. O Espírito Santo falou comigo. Você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto. Falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. Ele falou, para vender não, para entregar sim. Ele falou que eu comecei a te corrigir, você ainda nem entendeu direito a ponto de mudar. É parte de uma mensagem que eu quero que você pregue para a minha igreja. E você tem que ser o primeiro a dar exemplo.
Pensei, perdi a bariátrica, tinha acabado de ganhar, perdi na hora. Pastor, o senhor é contra? Não. Eu acho que ela deveria ser o último recurso. E o cuidar do corpo, gente, não é só comer menos. Você vai ter que aprender a descansar, vai ter que aprender a comer direito, vai ter que aprender a se exercitar. Existe um combo que sua bariátrica não resolve. Ela é um bom início para quem já extrapolou limites. Mas naquela hora, quando Deus falou isso comigo, eu falei, vai ter que ser na raça. Né? Então, sim, se eu conseguir, eu acredito em qualquer um podendo fazer o mesmo. Eu adicionei recentemente o último motivo à minha lista. Foi quando entrei na adolescência. Eu não tenho memória com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Aquele tempo era para seguir mesmo? Isso é um golpe, é uma pergunta retórica. Vocês me dão mais 2 minutinhos só para contar isso? Então, como vocês, estou com um compromisso e agoniado. E não é criança na escola, mas a gente tem mania de otimizar. Então, deixa eu bem depressa. Eu não tive memórias com avós paternos. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam assim, como diz aqui no Sul, só a capa da gaita. Viveram pouco, sem muita qualidade de vida, então perdi eles muito cedo e não sofri. Tudo que todo mundo fala dos avós, eu não tive. O abraço do vô, o beijo da avó, a comida, né, a casa, nada disso. Mas quando eu ouvi as memórias da minha esposa, falando principalmente da avó materna dela, eu achava a coisa mais linda. Mas quando meu filho disse que eu ia entrar na adolescência, eu já sou avô de 3. E só aqui quem é avô sabe que eles são a sobremesa da vida. Eu tomei uma decisão, falei, eu quero estar lá por eles, eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão, falei, eu vou cansar eles não vão me cansar. Até agora está dando certo. Esses dias minha netinha mais velha, que está para completar 5, ela olhou para mim, a gente brincando, ela, cansei, vovô, e eu, yes. Só que a prole não para de aumentar e eles têm pilha Duracell. Então, eu estou dedicado, né? Seja quais forem seus motivos adicionais, que eles não excluam, honrar e glorificar o Criador e o Redentor do corpo e viver para cumprir o propósito. Pai, nós pedimos graça e favor para entender, para digerir, para processar essa palavra e, acima de tudo, para corresponder com ela. Queremos nos arrepender, seja da ignorância ou da negligência. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não deixar isso cair no esquecimento. Queremos suplicar sabedoria do alto, favor, para criarmos, ó Deus, uma adaptação, uma mudança, primeiro de mentalidade, depois de comportamento. Eu quero suplicar graça e favor sobre meus irmãos. Alguns de nós vamos precisar de um empurrão, inclusive de cura, intervenção divina nessa área de saúde. Nós oramos por isso. Mas suplicamos que a boa mão do Senhor nos guie nessa jornada de correspondência contigo. Porque nos recusamos morrer antes da hora. Queremos te glorificar, viver para cumprir o propósito. E nós suplicamos graça e favor em nome de Jesus. Amém.